Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Nós não somos uma igreja, não somos a religião, uma nova religião. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Se você está pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí. Seja o 110, porque nós já temos 109 inscritos no nosso grupo. Seja você o próximo 110. Nós estamos começando neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso estudo do Evangelho no lar do G. Cassel. Hoje nós vamos analisar, continuar, estudando o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurado os puros de coração. Nós estamos estudando a pureza do Espírito. Hoje nós vamos falar do item em que cita pecado do pensamento. Esteja conosco. Tenha um bom proveito, um bom estudo. Começar, oramos a Deus. Nosso Pai que está no céu, o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O teu nome é santo, a sua benignidade é eterna e infinita. Tu criaste, Senhor, os céus e a terra, o macro e o microcosmo, unicamente pela palavra. O Mestre Jesus nos garante, tudo foi feito pela palavra, nada do que foi feito a não ser pela palavra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, nos ensina a perdoar os detratores. Aquele que nos persegue, nos faz todo mal contra nós por causa da doutrina. Porque nós procuramos te seguir, te obedecer, andar nos teus ensinamentos, no seu estatuto. Como o Senhor garantiu a Abraão, aquele que tão somente obedecer a tua palavra, andar nos teus estatutos e entrar na Terra Santa. Essa é o nosso desejo, entrar na Terra Santa, no mundo feliz, deixar o mundo de prova e de expiação. Senhor, perdoa os detratores, porque eles não sabem o que fazem. Eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Mas eles fazem isso por não conhecer a tua verdade, que é amor e é incondicional. O Evangelho de Jesus, que é amor e nada existe fora deste amor. Estando com Ele, estaremos com Deus. Portanto, Senhor, nesta hora de prova, de luta, segura na nossa mão e nos protege com a sua luz, mas protege a eles também. Porque se o Senhor não nos proteger, em vão trabalha a nossa segurança. Tu ensinaste que o teu Evangelho é de justiça e de verdade. E que o Senhor é a única porta das ovelhas.
quem entrar por essa porta, salvar-se-á, receberá libertação. Nós agradecemos por isso, porque hoje nós somos libertos da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, porque a igreja, a religião, é uma senzala. E o Senhor nos deu a carta de alforria, que o Senhor selou lá na cruz do Calvário com teu sangue. E a luz resplandeceu como nascer do dia de primavera. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso único pastor. É o pastor que deu a vida pelas ovelhas. E nada nos faltará. O pastor homem é lobo vestido de ovelha. Portanto, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Saudações em Cristo Jesus. Todo o nosso trabalho, primeiramente, nós fazemos oração, depois nós cantamos uma música. E a música é composição nossa, letra nossa, o instrumento é nosso e a voz é nossa. É para louvor do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar do amigo do Chico, os amigos do Chico Xavier. Caminho desta vida andei por vales abrasados, mas encontrei guarida nas mensagens de amor. Esta mensagem, a mais bela que encontrei, de um anjo, um corpo de mulher, o seu nome é Meimei. De um anjo no corpo de mulher, seu nome é Meimei. Irmão Matuíra, mensageiro do céu, Maria, São João de Deus, André Luiz, Emanuel, Maria, São João de Deus, André Luiz, Emanuel. Maria de Nazaré, Maria Dolores, Imanglê, Sheila, Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores, Imanglê, Francisco Cândido Xavier. Xavier.
de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence ao nosso Deus. Graças a Deus, estamos começando e dando início ao nosso estudo do Evangelho no Lar, no GK Céu. Primeiramente, os nossos avisos. Nós já falamos do nosso estudo. Ultimamente nós temos vários estudos na internet, no YouTube, no Facebook, e no Instagram e no WhatsApp. Se você nos procurar, o nosso endereço na internet é Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz. Se você não conseguir o nosso contato, entra na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, UZ, e procura o Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, você terá o nosso contato. Nós falamos dos nossos 3 estudos oficial que nós estamos fazendo agora pelo grupo GKCEL, que o primeiro é a reunião pública, que já está, o 05 já está no YouTube. O segundo estudo é esse que nós estamos gravando, que é o estudo do Evangelho no Lar, do GKCEL. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho dos Espíritos, não. É o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 8, Bem-aventurado os puros de coração. Hoje nós vamos falar do pecado do pensamento. E o terceiro estudo é estudo básico do GKCEL. Nós estudamos o livro dos Espíritos. Ultimamente, o último que nós gravamos é Vidência e Clareaudiência. Agora nós vamos estudar no próximo estudo, que é o de número 06, nós vamos estudar bicorporação. Você sabia que o espírito pode sair do corpo, materializar para uma pessoa em outro lugar, não importa a distância, materializar tangível. Se a pessoa abraçar ele, vai sentir o calor dele, vai sentir o cheiro dele, vai sentir até o coração dele batendo. Se você colocar a mão no pulso, você vai sentir o pulso dele. Para você ver que espírito é real. Porque nós somos a semelhança de Deus. Hoje nós vamos falar o que é o espírito. Nós já estudamos. O espírito é o princípio da inteligência do Criador do universo. É o pensamento. A sabedoria é a partícula de Deus. É isso daí. Então, esses são os 3 estudos que nós estudamos. E nós continuamos com aquele apelo. Se houver algum grupo de empresários, se alguém sentir por Deus no coração de doar para nós um terreno, uma casa ou uma quantia para nos ajudar a comprar um terreno, construir a nossa sede, porque nós não temos a sede material. O nosso grupo é online, está na internet, mas nós queremos materializar ele, porque nós fazemos reuniões. Na terça-feira, nós fazemos o Evangelho, estudo do Evangelho no Lar, numa comunidade, na casa da nossa irmã Eli, Dona Graça e São Paulo. E são 2 casal de idosos, onde nós vamos até ele e fazemos o Evangelho junto. Mas assim que Deus preparar e nós tiver a nossa casa, nós iremos então fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui dentro do meu aposento. Aí nós iremos fazer
em conjunto, vamos fazer ao vivo e vocês vão ter a oportunidade de interagir junto conosco, fazer pergunta. Agora, se você quiser fazer pergunta, você deve fazer no Facebook ou no YouTube, faça, ou então comunica conosco. Entra, vamos conversar no WhatsApp. Nós damos o nosso estudo, né, básico do grupo, né, o estudo básico da doutrina é o Livro dos Espíritos. Mas o curso básico do nosso grupo é 7 passos para renascer para uma vida melhor. É a mesma coisa de você que está começando no Espiritismo, você, em vez de você começar pelo Livro dos Espíritos, estuda primeiro o que é o Espiritismo. O que nosso grupo 7 Passos para Renascer é para você entender o que é a nossa doutrina, o que é o nosso projeto, a nossa meta. Porque, como nós dissemos, nós não somos religiosos. Nós procuramos pregar o Evangelho como ele é, porque quando nós fomos arrebatados no Espírito e levados para um espaço, nós recebemos uma ordem. O amigo espiritual, ele disse, irmão, Jesus precisa de você, porque a humanidade está precisando dele. Para que você pregue o Evangelho para o mundo, para o planeta Terra, mas pregue o Evangelho como ele é. Isso nos chama atenção. Mas nós éramos os pregadores, eu era um dirigente de igreja evangélica protestante. Como prega o Evangelho da maneira que ele é. Então, foi aí que nós começamos a pesquisar e estudar. Então, percebemos que a igreja faz tudo ao contrário. Por isso, nós chamamos o nosso estudo, tem o nome de é uma pergunta. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Se você tem alguma curiosidade, estuda o nosso estudo, confere. Não vai só o que eu falo, não. Abre a Bíblia, examina o Evangelho, vê se nós estamos certos, confira, porque nós desafiamos aqueles que acham que nós estamos errados, nós desafiamos. Então, pegar a carta magna, você sabia que o evangélico cristão, ele tem uma carta magna semelhante ao povo de Israel. O povo de Israel recebeu uma carta magna que é os 10 mandamentos, que eles não obedeceram até o dia de hoje. Nenhuma igreja obedeceu os mandamentos, a carta magna que foi dada a Moisés. Então, o nosso estudo é só você examinar, você vai chegar a uma conclusão. Agora, se você tiver resposta para a nossa pergunta, por favor, faça um vídeo aí, explica para nós, que nós perguntamos. A pergunta é essa, por que a igreja não aceitou o primeiro casal que foi criado pelo Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, o Deus que criou esse universo pela palavra. Ele não amassou barro para fazer o homem, não. Ele ordenou, faça-se o homem e ele se fez. E colocou no homem, ele não criou o macho e a fêmea naquele dia, não. Ele colocou no corpo que ele criou no 6º dia da criação. Que o Espírito já estava criado, já existia. Então, no 6º dia, ele criou o corpo material e colocou nesse corpo macho e fêmea e abençoou. Depois ele mandou a carta magna, os 10 mandamentos. A igreja não obedeceu, criou uma outra lei. Então, a nossa pergunta é por quê? Tem alguma coisa errada na criação do primeiro casal? Tinha alguma coisa errada? Nos 10 mandamentos tinha alguma coisa errada? Por que a igreja não obedece os 10 mandamentos? E criou uma lei dela. Hoje nós vamos falar, que nós já fizemos um estudo, o que é o Espiritismo. O que é o Espírito, aliás. O que é o Espírito? O Espírito é o princípio da inteligência sublima do Criador. E nós estamos aqui para evoluir. E para isso nós precisamos do corpo. Por isso que Deus, Criador, precisou fazer este corpo, para nós sentir o choque da matéria. O Espírito
está na mente, é a mente. A mente é o tributo do espírito. O corpo, ele tem duas inteligências. Tem a inteligência do fluido vital, que é o instinto. Que o animal também tem esse instinto. Só não a planta, né? A planta, ela tem vida, mas não tem, ela não pensa. Ela não tem. Agora, o homem e o animal tem a sabedoria do instinto, mas não tem a sabedoria do homem, do humano. Porque o humano tem a sabedoria do espírito, é o pensamento. É isso que nós vamos estudar hoje mesmo. Por isso que você deve prestar bem atenção. Olha, o Senhor Jesus, ele nos ensinou. Vós sois o que pensa. Pensa bem, minha irmã, meu irmão, preste atenção. Você é o que você pensa. Tem pessoa que já na segunda-feira levanta, mas se está chovendo, ele fala, mas chovendo novamente. Se está fazendo sol, ele fala, mas sol outra vez. Quer dizer, ele está sempre reclamando. Você, meu irmão, você, minha irmã, Jesus disse, vós sois o que pensa, cuidado do que você pensa. O nosso irmão Paulo de Tarso, o criador do cristianismo, ele ensinou, em tudo dai graças a Deus. Aí os nossos irmãos evangélicos falam para nós assim, mas vocês dão graças a Deus quando estão doentes? Vocês dão graças a Deus porque você está com câncer, você está em estágio terminal? Agora, aí entra o raciocínio, o pensamento. Você, minha irmã, aquilo que nós falamos no vídeo anterior, se o adversário, se o espírito mal, não Satanás, porque Satanás não existe. Existe espírito perverso, espírito mau que não aceitou ainda a luz. Mas ele tem uma centelha de luz, é filho de Deus, igual a você. Porque você também já foi igual a ele. É por isso que você não aceita a reencarnação. Porque se você tem medo da verdade. Você vai saber que você também jogou pedra na cruz, viu, meu irmão? Você fala dos ditadores, dos romanos, dos inquisidores. Às vezes você já vestiu uma batina e trabalhou na Inquisição e ajudou a matar famílias inteiras queimadas no fogo. E hoje você se julga santo. Você compreende? Então ninguém de nós só de nós estivermos nesta vida, neste mundo mesmo, é um sinal que nós não somos santos. Aquele santo que está escrito na Bíblia, a igreja colocou por conta dela. Porque tem uma parte que Paulo fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo. A palavra só é essa, vós sois o templo do Espírito. O santo, a igreja colocou por conta dela. Então você não é santo, eu não sou santo. Nós somos aprendiz, eterno aprendiz. Porque só Deus tem a sabedoria suprema. Nós temos uma carreira itinerante ao encontro de Deus. Jesus disse, sede santo como o Pai é santo. Certamente que nós não vamos conseguir ter a santidade de Deus, mas nós vamos aumentar cada dia mais. Nós, Allan Kardec, ele nos ensina assim, que você seja o espírito cristão, ele tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. E amanhã você ser melhor do que você foi hoje. Isso é subir, você tem que subir. Não ficar estagnado, porque o espírito não decai não, viu, irmão? O espírito não retrógrada, ele fica estacionado. Como nós dissemos, nós não perdemos tempo não, nós perdemos oportunidade. O tempo continua passando, ele continua andando. Nós é que ficamos parados, nós que perdemos o tempo. Então, cuidado do que você pensa. Em vez de você reclamar, por que você não agradece a Deus? Eu conto um caso. Alguém me chamou para me orar por um pastor que estava com câncer na garganta e não falava mais, em estado terminal. E quando
conversava com ele, ou dos membros da igreja dele falou para mim, eu não sei por que Deus faz isso. Esse nosso irmão era um pregador do evangelho, tinha uma palavra maravilhosa, de repente, essa enfermidade, aí eles falam assim, é a mão do demônio, de Satanás. Tá vendo o poder que dá para Satanás? Satanás não existe, não tem esse poder. Aí eu então perguntei, espera um pouco, minha irmã. O irmão está com câncer na garganta. O irmão foi pastor a vida toda? Não. Não, o irmão aceitou Jesus e se foi ungido a pastor. Antes você fumava, aí eu fumei até de aceitar Jesus. Foi Deus que colocou a enfermidade, foi o cigarro. Você compreende, meu irmão? Se você amanhã estiver com câncer no estômago, como eu tenho 3 na família, que desencanou com câncer no estômago por causa da bebida, por causa do cigarro. O cigarro dá câncer nas cordas vocais, nos pulmões. A bebida, a droga, dá câncer no estômago. Depois não vai dizer por que Deus faz isso comigo, não. O que está fazendo com o câncer no estômago é a bebida que faz, não é Deus, não. Se você bebe alcoolismo, meu irmão, a Bíblia não proíbe beber. Se você toma um vinhozinho, uma tacinha de champanhe, uma cervejinha por semana, não estou incentivando você a beber, não. Você pode beber, mas não se embriaga. Até a vitamina. Se você comer, por exemplo, como uma feijoada demais, você vê a dor de barriga que você vai dar em você. Não é verdade? É isso daí. Então, quando o mal entrou dentro da sua casa, não dê poder para o diabo, não. Porque a igreja é assim. Quando tem um problema na casa, é o Satanás. Irmão, será que você não percebe que você está dando poder para uma entidade que não tem poder? Você acha que eu ouvi uma palestra e guardo ela até hoje. Se as suas ovelhas estão fugindo do seu redil, antes de culpar o lobo, vê se tem algum buraco na cerca, meu irmão. Meu irmão, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, tem uma conclusão de Kardec. Se você tem uma dificuldade no seu lar, tem um problema no seu grupo, ajunta-se, reúne-se, é isso que nós procuramos fazer. Por isso o nosso trabalho é unir as igrejas. Meu irmão, o problema do mundo, da humanidade é a igreja, é a política, não é Deus. É a igreja, porque a igreja ensina o contrário do que... Por isso nós estamos ensinando para você mudar o seu pensamento. Se nós mudarmos o nosso pensamento, nós vamos mudar o mundo, porque a força que nós temos está aqui, no pensamento. Nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar o universo, mas com pensamento bom. Você compreende? Então vamos nos unir, se nós unirmos, porque presta atenção, meu irmão católico, você que debate contra os evangélicos, contra os da Umbanda e Candomblé, você é irmão evangélico, isso é preconceito, é separação, você é melhor do que eles. Você tem certeza que você, se você desencarnar hoje, você vai direto para o céu? Você não tem, meu. Porque quem garante isso é para você, é a igreja. A igreja está na mentira, ela está ensinando as coisas erradas para você. A igreja é orgulhosa, é egoísta, preconceituosa. O Senhor Jesus nos ensina humildade. É o único que leva ao céu, humildade. A igreja, a religião, os pregadores, os dirigentes, os políticos são orgulhosos, são preconceituosos. É por isso que nunca conseguiram unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. E eles não vão conseguir porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. Meu irmão religioso, presta atenção. Enquanto houver preconceito, nós vamos sofrer
vamos nascer, morrer, renascer novamente, até nós aprender. Porque nós somos família. Meu irmão católico, eu não estou dizendo para você virar evangélico nem ir para a Umbanda. Meu irmão da Umbanda, eu não estou dizendo para você virar católico ou virar evangélico. Irmão evangélico, não estou dizendo para você voltar para a igreja católica. Eu estou dizendo para você seguir o evangelho de Jesus. Siga na sua igreja, mas siga Jesus, não siga o homem. Porque o problema da igreja não é a igreja, o problema é de quem dirige. O problema da igreja católica é o Papa. Porque é ele que dá ordem, ele que muda as leis. O problema da igreja evangélica é o pastor. Ele que muda tudo. Então vamos, lembra-se de uma coisa, você é o que você pensa. O Papa, o pastor, o rabino, ele não pode dominar a sua vida. Ele não pode editar o que você deve fazer. Porque quando você desencarnar, você vai sair desse corpo. Todo mundo vai. Seja santo, seja incrédulo, seja ateu, seja um espírito do mal. Desencarnou, você volta para o plano espiritual. Você vai apresentar diante do plano espiritual, não vai ter, o único advogado que nós temos é Jesus. Porque você não precisa do Papa, você não precisa do padre, você não precisa do pastor para você impedir conversar com Deus, não. Você não precisa deles. Eles comandam a congregação, a igreja é matéria, mas o eu espírito que é você. Porque eu sou espírito. Eu estou no corpo de Francisco Pedro, mas eu não sou Francisco Pedro, eu sou eu espírito. Quando eu chegar do outro lado, eu não vou dizer, a culpa dos meus erros foi porque eu segui a doutrina dos espíritos. É isso que a doutrina espírita ensina. Tem nada a ver. Você tem que seguir o evangelho de Jesus. O Senhor Jesus diz, quando quiser orar, entra no teu aposento. Jesus não mandou ir para a igreja, para a Eucaristia, mandou ir para o monte, mandou você aceitar Jesus, batizar. Não, ele disse, entra no teu aposento. E fala com o Pai. Como ele disse, tudo que pedir ao Pai, peça em meu nome, porque eu vou estar lá, tudo que você pedir em meu nome, assim será feito. Quer dizer, Senhor Jesus, ele é o nosso advogado, é o nosso representante. Então é ele que nós temos que pregar, é Deus que nós temos que falar. Meu irmão, se você acorda de manhã, tem um despacho na porta da sua casa, não chuta, não blasfema, não fica clamando, sangue de Jesus tem poder. Porque você fala isso com ódio, meu irmão. O seu pensamento, mesmo que você fala, o Senhor te repreende, mas você fala com ódio, você entra na vibração deles. Porque a culpa não é da Umbanda nem do Candomblé. A culpa é de quem fez aquilo ali. Porque eu tenho irmã, tenho colega que é da Umbanda, eu já participei, já participei na casa, já fui fazer apresentação na casa dela. Ela é completamente diferente de muitos que a gente vê de fundo de quintal, são aproveitador. Não é porque são Umbanda não, porque evangélico protestante também faz isso, viu? Tem igreja aí que não tem nada a ver com o cristianismo. Aí ele é o todo-poderoso, o dirigente da igreja é o dono da igreja. Tem católico, por exemplo, o João de Deus era católico. Ah, mas ele usava mediunidade. Mediunidade não é dos espíritas. Ele era católico. Ele recebia um espírito que se identificava como sacerdote. Mas o espírito não tem culpa, aí a maldade está nele. Você compreende, minha irmã? Você que vai se apresentar diante de Deus. Então percebe que quando o sacerdote tem um mandamento e diz, não adulterarás. Percebe o capítulo 8 do Evangelho segundo João?
o sacerdote com a turba de gente com pedra na mão, chega aos pés de Jesus e atira uma mulher e diz, nós pegamos esta mulher em adultério. E a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar ela até a morte. A lei de Moisés tem que apedrejar. Agora, se o governo dizer para mim que eu tenho que matar o meu vizinho, eu vou matar? Por quê? Não tenho. Eu responsabilizo por mim mesmo. Eu sou o que eu sou. Não sou o que outro pensa de mim. O que Jesus fez? Simplesmente, aquele que dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque Jesus, falando do adultério, do pecado contra o adultério, o Senhor Jesus disse, porque a mulher que adultera tem que ser apedrejada. Só mulher. Na história dos muçulmanos, dos hebraicos, de Israel, você não tem uma história, você não conta uma história que um homem foi apedrejado por causa de adulterar. Não, só mulher. A mulher que adulterou só veio ela, não veio o homem também teria que estar, o homem está junto, tem que ser apedrejado os dois. Porque se um não quer, não tem como. É a mesma coisa da briga, se um não quer brigar, não tem briga. Como é que ela ia adulterar se não tivesse um homem? Você compreende? Por isso que Jesus disse assim, que eles dão tanto poder, tanta razão por essa lei, e Jesus diz assim, se você, ele falou isso para o sacerdote, se vocês olhar para uma mulher com pensamento explícito, você já adulterou com ela. Por isso ele disse, se os vossos olhos enxergar só luz, todo o seu corpo será iluminado. Porque aquilo que nós vemos é o que nós pensamos. Eu sou mais feliz. Às vezes a pessoa fala, você é infeliz por não enxergar. Pelo contrário, eu sou mais feliz do que você. Porque uma coisa que eu precisei dominar, que eu era o egoísta e orgulhoso. Hoje eu tenho que deixar o orgulho e deixar o egoísmo, porque hoje eu sou dependente. Tem certa hora que eu tenho que parar e esperar ajuda, porque não tem como eu fazer sozinho. Eu posso fazer as coisas sozinho se eu estiver dentro da regra, se eu estiver caminhando. Eu vou caminhando com a bengala batendo nas guias da calçada, na guia. Se perder a guia, se eu perder o rumo, eu tenho que parar e esperar alguém para me dar, para perguntar, precisa de ajuda? Aí eu peço ajuda para ele. Alimentação, alguém tem que colocar o leite quente na minha caneca, tem que colocar a minha refeição. Você compreende? Para mim, em qualquer outro lugar difícil, eu tenho que ser acompanhado, eu não vou sozinho. Esse orgulho eu não tenho mais, porque sou obrigado, agora sou, você compreende? Porque se eu... Então, meu irmão, é isso daí. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, você pensa, eu sou um derrotado, eu não vou, você for fazer um serviço, for fazer um teste, for fazer um exame, e você fala, eu não vou conseguir, nem vai fazer, que você não vai conseguir. Você já decretou o seu julgamento. Você vê, nós julgamos a nós mesmos, ninguém vai julgar nós, não. Deus não vai julgar você, não, quem vai julgar é você. Você compreende? Tenha cuidado, porque no livro de André Luiz, tem lugar em que o espírito está ali, aquele orgulho, aquele egoísmo, então os espíritos colocam um telão na frente dele e fala, olha para a terra e pensa. Ele olha para a terra, começa a pensar, começa a aparecer a vida dele. Desde o nascimento até aquela hora, ou regressiva, daquela hora até o nascimento. Quer dizer, não tem como ele dizer, eu não fiz isso. Está ali, está registrado, ele fez. Eu não falei isso, falou, está registrado. Então ninguém está falando, você fez isso. Não, ele vai ver que ele fez. Então você vai julgar você mesmo. Tenha cuidado. Meu irmão, sabe por que o Senhor Jesus nos instrui a pensar? Por que Deus nos dá a oportunidade de 0 a 7 anos?
de 0 a 7 anos, para nós viver no corpo de criança, por causa disso. A criança é simples. Nós temos que, Jesus disse, lembra, é uma dica, é uma instrução. Se você não tornar simples igual uma criança, se não tiver uma pureza no coração como uma criança, assim você não entra no reino do céu. Não é que você nunca vai entrar. Não, você não entrará lá enquanto você não melhorar, enquanto você não tiver um coração puro. Pureza. E não é a maneira de ver, não. Você tem que deixar esse rastro de luz por onde você passa. Porque no mundo espiritual, por isso Jesus não fala, cuidado que você pensa, porque no mundo espiritual, lembra do nosso estudo? Quando você vai falar com o Espírito, você não precisa falar com o Espírito. O Espírito não precisa da voz. A voz, essa voz que eu estou falando, é porque quem está me ouvindo tem um corpo material, tem um tímpano. Eu preciso enviar essa energia, essa onda sonora, então ela vai entrar no tímpano, vai mandar para o cérebro vai codificar o que eu estou falando. Agora, no mundo espiritual, você precisa ter cuidado, porque, lembra, Chico Xavier, as pessoas que viveram com Chico diziam assim que a pessoa tinha medo de chegar perto do Chico. Porque, por causa do pensamento, que nosso pensamento nós está pensando uma coisa aqui, daqui a pouco está pensando outra coisa que não tem nada a ver. Às vezes eu costumo falar nas palestras, às vezes um irmão está no passe, tomando o passe, o corpo dele está tomando o passe, mas o espírito dele está lá na casa dele, sentado na televisão, assistindo jogo, assistindo novela, já. Então é separado, porque o corpo não é o espírito. Lembra que Jesus disse, vigiar e orar, porque a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então nós temos que dominar a carne pelo pensamento, porque a carne obedece o nosso pensamento. Nós é que governamos todo o corpo. Por isso que Jesus fala, se os teus olhos for luz, todo o corpo será iluminado. Se você quer ser iluminado, minha irmã, seja luz. Meu irmão, se você não quiser que o espírito mal entre na sua vida, na sua família, na sua casa, se coloca na luz. Porque lembra que eu disse para você que o espírito, desde que era pastor, ele chegou e ficou parado na porta da minha casa, ele não entrou. Ele só entrou quando eu disse, posso te ajudar? Ele entrou, porque aí eu abri a porta para ele. Mas por que ele não entrou? Se os religiosos falam assim, mas Satanás tem poder, não tem poder nenhum. Espírito nenhum tem poder. Poder é Deus. Deus é todo poder, Ele é o poder. E Jesus fala assim, Ele me deu esse poder sobre toda a carne, eu dou para vocês. Agora, para nós ter esse poder, meu irmão, nós precisamos estar com Ele. É? O nosso irmão estava na reunião mediúnica, então o dirigente da casa estava conversando com o obsessor. E o obsessor não obedecia a ele. Aí ele disse assim, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia dele. Aí o espírito deu risada e falou assim, em nome do Senhor Jesus eu não vou sair dele. Aí ele disse, em nome de Deus, ordeno que saia. Em nome de Deus eu não vou sair. Por que você não vai sair? Perguntou. Você não tem moral. Ou você quer que eu conte o que você faz fora daqui? Você é santinho aqui, mas lá fora você é outro. Você entende? O Espírito Santo da mente, minha irmã. Você pode enganar o homem. A pessoa fala, existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Quando chegar no mundo espiritual, veja, estuda a obra de André Luiz. André Luiz, ele está lá no mundo espiritual. O espírito não precisa conversar, nós conversamos por telepatia. Agora, já pensou se você não ter controle no seu pensamento? Todo mundo vai saber. Tem um jovem, disse que a primeira vez que ele foi no Chico, ele tinha 16, 17 anos,
Aí lá na hora do trabalho ele começou a pensar, né? As aventuras que ele ia fazer. Chico passou perto dele, bateu no ombro dele. Irmão, cuidado no seu pensamento. Se concentra. Ele quase caiu. Como é que o Chico sabia? Chico é um espírito. Chico dizia, eu sou um simples cisquinho. Igual a vocês. Então, os espíritos, Jesus, lembra que a mulher meu Deus, esqueci o nome dele. Aqueles dois discípulos que a mãe pediu para Jesus colocar ele no lado esquerdo e lado direito. Ela começou a rodear Jesus e Jesus disse, mulher, o que é que você quer de mim? Os discípulos estavam discutindo longe de Jesus, escolhendo. Jesus aproximando dele, por que você pensa assim? Quando os fariseus começavam a murmurar, o Senhor dizia, por que murmura entre vós? Jesus sondava, porque sabia o que ele estava pensando. Minha irmã, nós temos que nos concentrar, nós temos que treinar, obedecer o pensamento. Quando você atravessa para o mundo espiritual, você precisa ter domínio no seu pensamento. Porque tudo que você pensar, os espíritos que estiver ao teu lado e concentrar em você, ele vai saber o que você está pensando. Por isso, cuidado do que você pensa. Uma coisa eu digo para você, meu irmão, não conta a história de Satanás. Cuidado. Aquilo que eu falei para você, se você chegar na porta da sua casa e tiver um despacho, pega uma vassoura, uma colher, varre aquilo, coloca no lixo, deixa lá, mas não fala nada. Pense em Jesus, pense em Deus. Minha irmã, quando eu fui uma vez, eu não era espírita e não tinha religião. Eu fui num trabalho e lá, distraidamente, como sempre, eu cruzei as pernas. Então o pai de santo veio e deu um tapa na minha perna, descruza a perna. Eu falei, por quê? Porque eu não quero que você fique a perna cruzada. Aí eu disse para ele, ó, eu fui convidado para vir aqui, pelo dono da casa. Então, se ele falar para mim, descruzar a perna, eu disse, mas você é visitante igual eu. Porque eu sempre fui assim. Eu nunca deixei ninguém ser para mim o que ele não é. Ele disse, se você não descruzar a perna, você vai cair por terra. Porque o meu guia vai te derrubar você. Então eu falei, então eu desafio. Porque o meu guia é Deus, é Jesus. Se ele for maior do que Jesus, então me derruba. E eu vou ficar com a perna cruzada até o final. E fiquei. Ele não caiu. Sabe por que eu não caí, minha irmã? Porque eu coloquei Jesus na frente. Minha irmã, se alguém dizer para você que vai fazer um trabalho para você, que alguém fez um trabalho para você, você diz, ó, para mim ninguém pode fazer trabalho nenhum, porque eu sirvo a Deus, a Jesus. Deus é todo o poder, Ele é o poder. Inimigo nenhum, espírito nenhum. Agora, esse espírito mau não é Satanás. Hitler, Maduro, esses ditadores, Calígula, Nero, não era Satanás. Ele era demônio, um espírito mau. Eles tinham maldade, mas eles têm a chance de se arrepender. Eles vão ficar centenas de anos, milhão de anos, mas um dia ele vai se arrepender, porque dentro do coração dele, ele é espírito. Nós somos espírito, nós somos uma centelha de Deus. Minha irmã, você julga o irmão, você quer que o irmão se transforme de dia para noite? Quem é você? O que a palavra diz? Se você estudar o Evangelho 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ler isso. Não julgueis para que não seja julgado, porque a maneira que você julgar, você será julgado. Alguém perguntou para mim, esses ditadores, esses juízes, esses políticos que se julgam todo poder, como é que ele vai ser
Quem é que vai julgar ele no plano espiritual? Foi ele mesmo. Aí ele vai julgar ele da maneira que ele julgou na terra. Se ele julgava mal, o problema dele agora. Porque ele vai julgar da maneira que ele julgou. Vai colher o fruto da semente que ele plantou. Então tenha cuidado, minha irmã. Cuidado do que você pensa. Se você levantou de manhã, as coisas não estão dando certo, pense em Deus. Pense em Jesus. Jesus tem poder. Com Jesus eu vou vencer. Agora o religioso fala, não, é Satanás, é o espírito das trevas. Você começa a dar poder para uma coisa que não tem poder. Esse poder que ele tem, você que está dando para ele, minha irmã. Raciocina, pensa o que eu estou falando. Raciocina. Quando nós dissemos Satanás não existe, nós estamos falando desse Satanás que a igreja criou para colocar medo em você, para te ameaçar, para colocar terrorismo em você, para obrigar você a pagar o dízimo, obrigar você a seguir a igreja, obrigar você a ser escravo da igreja. Pensa bem. Agora, como é que eu vou falar de um espírito que pode prejudicar a minha vida se eu procuro fazer o bem? Eu não sou santo, eu não sou justo, mas eu procuro cada dia melhorar. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, o que é um espírita verdadeiro? Aquele que procura cada dia melhorar, ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã ser melhor do que foi hoje. É isso, meu. Procura fazer o bem. Procura fazer o bem, não importa que seja pouco, mesmo que seja pouquíssimo, é melhor do que não fazer nada. Procura fazer o bem, procura ter paciência, treina, meu irmão, a pensar coisa boa. Quando você começa a pensar bobagem, começa a fazer uma oração. Quando você pensar bobagem, vai, Pai nosso que estás no céu, Senhor Jesus, me dá sabedoria. Peça ajuda ao plano espiritual. Percebe? Vê que Jesus na cruz, no monte da oração, das oliveiras, disse, Pai, eu sei que para ti tudo é possível. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade, não a minha. Minha irmã, se você estiver numa luta, se estiver com um problema familiar de saúde, Senhor Jesus, se essa é a tua vontade, nos dá força, nos dá sabedoria. Porque, minha irmã, se esse familiar seu não morrer, agora ele vai morrer logo depois. Vai morrer um dia, nós vamos deixar o corpo. Porque nosso mundo é do outro lado, nós não somos daquilo. E se essa pessoa já terminou o prazo dela? Por que uma criança morre? Por que um jovem morre? Porque já venceu. Você quer que ele fique sofrendo na terra só porque isso é egoísmo. Por isso, o que Jesus diz que nós temos nos libertar da carne, porque lá é a nossa morada. O plano espiritual é a verdadeira morada. Nossa grande família está lá. Essa família que está aqui, nós vamos separar dele por algum tempo, mas depois eles vão aonde é que nós estamos. Aquilo que nós falamos, não se preocupa com a volta de Jesus, porque a pessoa fica preocupada com a volta de Jesus. Você já pensou? E se ele voltar, você está preparado para ir com ele? Então você tem que pensar diferente, meu amigo. Se preocupa em encontrar com ele. Se preparar para quando você encontrar com ele, você estiver em condição de ficar com ele. Para isso nós temos o Evangelho. Temos o capítulo 5 e 6 de Mateus. Examina se a tua doutrina está enquadrada. Você que diz que a doutrina dos Espíritos é do demônio, estuda o livro dos Espíritos e confere com o Sermão do Monte e as bem-aventuranças de evangelista Mateus. Vê se não tem conexão. Tem mais conexão do que a sua religião. A sua religião é que, se você for examinar, você vai ter um susto, você vai levar um susto. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador deste grupo. Se você quiser comunicar conosco, lembra, entre na USE, pede informação nossa. Manda uma mensagem para nós. Faz perguntas, nós responderemos no próximo vídeo. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz
luz e liberdade.